Olá, meus amores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um dia de leitura aqui. Hoje que eu vou de baunilha. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Oh, meu band-aid tá soltando aqui já. Eu cortei aqui o dedo, mas aqueles cortezinhos igual de papel que incomoda, sabe? Então não tem jeito não, tem que ficar aqui. Vamos lá então, vamos pedir à espiritualidade que nos ilumine, que abra os nossos caminhos, que nos traga clareza aí para aquilo que a gente precisa saber. E o frio, gente? E o frio? Como é que vocês estão aí lidando com isso? Eu tenho muitos inscritos do Sul e a gente sabe que o Sul tá gelado nessa época, né? Agora estão falando que esse El Ninho vai trazer uma mudança danada com chuva fora de hora e enfim, sei lá mais o que. Vamos ver como é que a gente aguenta isso aí, né? Eu tô com manga arregaçada aqui só para aguentar movimentar melhor. Mas aqui tá também um frizinho bom, viu? Bom, bom, bom. Ah, é bom para ficar debaixo das cobertas, mas não pode. Vamos lá. Vocês vieram com duas cartas iniciais aqui. O mundo e o carro, tá? O que eu senti inicialmente hoje é que a gente ia falar sobre a vida amorosa de muitos de vocês, tá certo? Eu sei que tem muita gente que tá sozinha há muito tempo. Quando eu digo sozinha, gente, entenda, você pode ser solteira e tá sem envolver com ninguém há muito tempo. Você pode ser viúva, você pode ser divorciada, ou você tá sozinha, mas está aguardando uma reconciliação aí, tá? Então vocês vieram com o mundo e o carro que falam exatamente de uma grande mudança de direção na vida amorosa. Então vocês não vieram por acaso, a gente sabe disso, vocês vieram direcionados aqui. Existe uma energia de encerramento e ao mesmo tempo uma de avanço ao mesmo tempo. Então hoje a espiritualidade está mostrando que a sua vida amorosa está prestes a dar uma guinada importante aí. Quando essas duas energias aparecem juntas, elas falam de algo muito específico. Tem um ciclo que está terminando para que outro possa começar aí. Talvez você esteja solteira há anos, ou tenha passado por uma separação dolorosa, talvez tenha vivido uma traição, ou você está tentando se reconstruir aí, né? Após um divórcio. Talvez você tenha perdido alguém importante. Ou está esperando realmente uma reconciliação que nunca parece que vai acontecer. Mas a espiritualidade mostra que você não está mais na mesma energia de meses atrás, tá? Existe sim uma movimentação acontecendo nos bastidores aí da sua vida. O mundo é a carta de encerramentos, mas não é dos encerramentos tristes, é um encerramento de uma fase que meio que já cumpriu o propósito na sua vida. Sabe quando você sente que passou anos repetindo a mesma história, conhecendo pessoas que estavam, no final das contas, indisponíveis para vocês, vivendo relações que não evoluíam, esperando mensagens que nunca chegavam, né? Carregando saudades aí, alguns tentando entender situações que nunca tiveram explicação. Pois bem, o mundo fala que essa fase, essa etapa, que esse ciclo está chegando ao fim. E eu sinto que muitos de vocês que chegaram até essa leitura estão realmente cansados. Cansados de esperar, de sofrer, de carregar histórias nas costas aí que já deveriam ter ficado lá atrás, no passado, né? Só que existe uma diferença muito importante entre perder algo e concluir algo. Porque perder gera um vazio, agora concluir gera uma libertação. Você concluiu, você fechou aquilo ali. E a espiritualidade está mostrando que você está concluindo uma etapa da sua jornada amorosa. E aí vem a carta do carro. Né? O carro é muito significativo porque se o mundo fecha uma porta, o carro já coloca você de novo em movimento. É aquela história, agora que esse ciclo acabou, para onde que você quer ir? Carro é carta de avanço, é carta de retomada de controle. Mostra aí que vocês estão deixando de ser passageiros da própria vida para assumir o volante. Né, o controle, a direção. Então, por muito tempo, talvez você tenha sentido que a sua felicidade dependia de uma outra pessoa, de uma mensagem, de uma reconciliação, de uma escolha que alguém deveria fazer. Mas o carro mostra que agora é você que está retomando o poder. Você está voltando para o centro da sua própria vida.
E quando isso acontece, alguma coisa também muito interessante acontece junto, né? As oportunidades começam a aparecer. Você muda o seu fluxo de energia, você passa a atrair outras coisas, né? E a sua energia deixa de estar preso ao passado, tá? Então, para quem está esperando uma reconciliação, o mundo não significa necessariamente que a pessoa desaparece da sua vida, não, tá? Às vezes o ciclo que termina é justamente o ciclo da dor, do silêncio, da distância, dos mal-entendidos, né? Algumas pessoas que chegaram até aqui podem até viver uma reconciliação, mas eu não vejo que vai ser uma repetição do passado. Então, se houver retorno, né, precisa acontecer dentro de uma nova energia, porque o mundo não permite voltar para o mesmo lugar, ele está pedindo evolução, aprendizado, transformação. Ah, Renata, na verdade eu estou solteira, né? Bom, eu vejo um novo caminho, uma nova pessoa, uma nova história, uma oportunidade que não existia antes, porque o carro também fala de encontros inesperados. Tá? Então, pessoas que surgem quando finalmente você para de olhar para trás, quando você para de tentar ressuscitar histórias que já foram encerradas, quando você para de esperar que o passado devolva algo que ele já levou. E aí é exatamente quando você entende isso que o novo entra. Então, a sua vida amorosa, ela não tá parada, ela tá mudando de rumo, mudando de direção. Talvez você ainda nem consiga enxergar isso tudo, né? Às vezes você ainda tá com alguma dúvida aí, algum medo, mas aqui tá dizendo claramente, tem uma etapa que tá terminando e tem outra que tá começando. E quando eles vêm juntos, essas duas cartas, né? Raramente a gente tá falando de permanência no mesmo lugar. Então, parada a sua vida amorosa não fica, não. Tá entrando em movimento, em avanço. A gente tá falando de alguém que finalmente sai de onde estava para viver algo diferente aí, tá? Então é uma energia bem bacana e bem diferente aí para vocês. Mas vamos lá, vamos tirar mais cartas. Já que estamos falando de amor, vamos de Anjos do Amor. Ui, alma gêmea já de cara, assim, que maravilha, hein? Peraí, vamos chegar um tiquinho para lá. Porque tem mais coisa aqui para falar. Quantas aqui? Tá, 13. Ok. Vou botar aqui. Deixa eu já virando e diminuindo. Atraia a sua alma gêmea, química, reconciliação para quem quiser, mais cuidado com as bandeiras vermelhas e com a codependência. Aqui a gente tem abra sua mente, pode ser que essa pessoa que vai chegar seja muito diferente do que você imaginava. Uau, um novo amor. Então, ó, de cara aqui, se a gente está falando de vida amorosa, você até pode escolher voltar com um determinado criatura aí, tá? Mas também tem a opção de um novo amor. E para aquelas pessoas que vieram até aqui e falaram, nossa, já vou desconectar desse vídeo, não quero, não tô ligada a ninguém, não tô esperando ninguém, por que eu tenho que... Não, uai, mas e o novo amor, você também não quer, não? Porque de repente, se você quiser, tá aí na sua vida, ó. Perdoar e aprender, soltar alguma energia do passado, queira-se a si mesmo primeiro, aqui deixe que se vá a energia de um ex, e aqui sim, vale a pena esperar. Bom, então aqui eu vejo claramente dois grupos, tá? Quem chegou até esse vídeo. É como se a gente tivesse um público dividido em dois grupos aqui. Quem ainda está emocionalmente ligado a alguém do passado e quem está sendo preparado para um novo amor, né? E isso é ótimo aí para vocês entenderem que tem para todo mundo aqui. Então, depois da energia do mundo e do carro, a espiritualidade aprofunda um bocadinho mais essa mensagem e mostra aqui dois caminhos principais dentro dessa leitura. Alguns de vocês chegaram aqui pensando em alguém específico, concorda? Pois é, veio exatamente um nome na sua cabeça, tem uma história, existe alguém que você ainda não conseguiu esquecer, e as cartas vão falar primeiro com esse grupo, tá? Porque veio, né, a carta de atrai a sua alma gêmea, e como se não bastasse, tinha vindo alma gêmea aqui embaixo também, ó, né, no fundo do baralho, mas apareceu aqui alma gêmea, veio química, veio reconciliação, e quando essas três energias surgem juntas,
É impossível a gente ignorar. Existe sentimento, existe atração, existe uma conexão que marcou profundamente aí. Então, muitas pessoas que chegaram até esse vídeo não estão presas apenas a uma pessoa. Estão presas à intensidade daquilo que viveram. Estão presas à sensação de que ainda tinha algo para acontecer. E a carta da reconciliação mostra que para muitos de vocês pode haver sim uma reaproximação, tá? Uma conversa, uma retomada de contato ou até uma nova chance. Só que a espiritualidade coloca 2 alertas muito importantes logo em seguida. Cuidado com as bandeiras vermelhas e com a dependência. Tá? Então, se a gente pensar que pode acontecer uma reconciliação, mas vieram esses 2 alertas, a gente tem que pensar que muitas vezes vocês que estão aguardando uma reconciliação, né, pedem por essa reconciliação, mas querem voltar exatamente para a mesma dinâmica que acabou causando o afastamento de vocês. E essa carta está dizendo, observe os comportamentos, as atitudes, observe se houve amadurecimento. E não é só do criatura, não, que às vezes a gente tem a tendência de julgar a culpa no outro. Mas você também mudou? Vamos imaginar que você tivesse sido uma pessoa também controladora, ciumenta, né, manipuladora. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, gente. Aqui são os seus guias falando com vocês de que, olha, se você quer realmente uma reconciliação com essa pessoa, talvez você também precise mudar, porque às vezes a pessoa também fez o que fez com você, também não tô passando a mão na cabeça de quem fez, aprontou e fez coisas lá de lá, não. Mas ninguém erra sozinho, né? Então, de repente, falhou dos 2 lados aí, e se é do seu interesse voltar, por que não tentar mudar alguma coisa? Então é para observar comportamento, atitude, se teve amadurecimento da sua parte do lado de lá, observar se as promessas agora são acompanhadas de ações de verdade, observa se aquilo que te machucou no passado realmente mudou, porque só amor não sustenta sozinho uma relação, é preciso de transformação, né? A carta da codependência também pede uma reflexão profunda, porque alguns de vocês podem estar esperando uma reconciliação, não porque ela seja saudável, mas porque vocês acreditam que só vão ser felizes se essa pessoa voltar. E a espiritualidade diz, não entregue a sua felicidade nas mãos de ninguém. Se essa pessoa voltar, ótimo. A reconciliação só prospera quando 2 pessoas escolhem caminhar juntos. Então, isso não pode ser a condição para a sua felicidade. Não quando uma pessoa se anula para manter a outra por perto. Então, para quem espera um retorno, a mensagem é muito clara. Sim, existe potencial na mesa para uma reconciliação para quem está aguardando por isso. Mas existe também um chamado para você enxergar a verdade e abandonar padrões emocionais que já não funcionam. Agora, para quem está sozinho, a energia muda completamente, tá? Porque vieram essas cartas. Abra sua mente, novo amor, confiança, muito em breve, e perdoar e aprender. E eu sinto que muitas pessoas precisam ouvir isso, porque estão tão focadas numa pessoa específica que esqueceram que o universo pode te surpreender. O Abra Sua Mente fala, olha, o amor que você pediu pode não chegar na embalagem que você imaginou. Talvez essa pessoa seja de outra cidade, você nunca acreditou em relacionamentos à distância. Talvez ela tenha uma outra cultura, outra religião, outra profissão, outra faixa etária, outro estilo de vida. Então, talvez essa pessoa seja exatamente o oposto do padrão que você sempre procurou. E talvez justamente por isso funcione. Porque o universo, às vezes, precisa quebrar as nossas expectativas para entregar algo melhor, né? A carta do novo amor fala que não é um amor antigo. Então, para quem está aqui também, aqui não, aqui eu li claramente por uma energia de reconciliação, mas aqui eu tô vendo que não é amor antigo, não é retorno, não é repetição, é algo novo, gente, é energia nova, é uma experiência nova, é uma história nova. E essa é a verdadeira virada que foi mostrada pelo mundo e pelo carro. Mas aí também veio a carta da confiança, porque depois de tantas decepções que muitos de vocês passaram, é natural desconfiar, é natural que a gente crie barreiras e pense, vai acontecer tudo de novo. E a espiritualidade diz, não permita que as feridas do passado determinem o seu futuro. A carta do muito em breve, né, que é esse muito pronto aqui, é uma das cartas mais animadoras da mesa, porque ela traz velocidade, movimento, aproximação e sincronicidade. Então, a gente não tá falando de algo distante, de uma relação amorosa que vai demorar, sabe Deus quanto tempo para chegar na sua vida. Não.
fala de algo que já está sendo preparado, algo que já começou a se movimentar nos bastidores da sua vida aí. Mas tem uma condição, você precisa perdoar e aprender, você precisa libertar o peso do passado, né? Não para justificar quem te machucou, tá? Mas para não carregar essa dor para dentro da sua própria história, sua próxima história amorosa, você entende? Ou seja, se você vier carregando dores do passado, você fatalmente vai descarregar isso nessa nova criatura, ou novo criatura que vai aparecer aí para você. Quando você entra num relacionamento novo, ainda brigando com os fantasmas antigos, você vai acabar punindo alguém que não teve nada a ver com aquilo que te aconteceu no passado. Você vai descarregar nessa pessoa frustrações que você tá vindo trazendo lá de trás, tá? E aí, a gente ainda veio com mais essas cartas. Se querer em primeiro lugar, né? Deixar que se vá alguma energia de ex aí, e também vale a pena esperar, né? Então, ame-se a si mesmo, tá pedindo para você reconhecer o seu valor, não ficar aceitando pouca coisa quando na verdade você quer mais. Às vezes é medo de ficar sozinho, né? Parar de correr atrás de quem não corre atrás de você, parar de implorar pelo amor que deveria ter sido oferecido espontaneamente. Depois, deixar partir aquilo que já cumpriu a sua missão. Podem ser pessoas, mágoas, histórias, expectativas ou versões antigas suas, né? E aí a última carta, que vem como uma promessa, e sim, vale a pena esperar. Porque existe uma sincronização divina que está agindo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando parece que nada acontece, mesmo quando tudo parece parado, completamente parado. A espiritualidade está preparando encontros, conversas, reencontros para alguns e oportunidades. E é exatamente por isso que o mundo abriu essa leitura, né? Porque uma fase está terminando e o carro veio logo depois para te dizer: agora é hora de você seguir em frente. O amor está voltando a se movimentar na sua vida. Então é isso, é você prestar atenção que tem coisa nova chegando aí, tá? E vamos fazer uma coisa? Vamos pedir os anjos aqui, mas só pra gente finalizar isso aqui, vamos lá. Vamos de mais 5 cartas aqui, gente. Peraí. Ok. Uma melhora de saúde ali. Bom, eu sinto que essa é a confirmação de tudo que a espiritualidade mostrou ao longo da leitura, né? Lá no início a gente veio com o mundo, que falou de vocês fecharem esse ciclo de solidão, né? Depois o carro falou de você retomar as rédeas da sua vida, abrir, mudar a sua energia, se preparar para alguém novo chegar. Depois a gente viu que algumas pessoas aí podem viver uma energia de reconciliação, desde que exista uma mudança verdadeira, mas vimos também que para muitos um novo amor está sendo preparado. Tá aqui, ó, a carta do novo amor, né? E agora os anjos vêm confirmar que esse amor não tá bloqueado. Esse amor não tá distante, o amor não esqueceu de você, pelo contrário. A primeira carta aqui, que a gente vai analisar e que veio como centro da leitura, é a carta das oportunidades. Isso me faz pensar em quantas pessoas chegaram até esse vídeo acreditando que já tinham perdido a chance de ser felizes. Talvez você tenha passado anos sozinha aí, ou tenha sofrido uma grande decepção, ou está cansado de tentar, mas os anjos estão dizendo: calma, tem oportunidades chegando, uma chuva de bênçãos aqui, né? Tem portas que você ainda não consegue enxergar, tem conversas que ainda nem aconteceram, tem pessoas que ainda não cruzaram o seu caminho, mas estão chegando, tem possibilidades que estão sendo preparadas. E aí também vocês vieram com a carta do romance. Não veio... Desculpa. Não veio amizade, não veio distração, não veio só cura. Veio romance, gente. Vocês vão viver um romance, vão viver um amor. Veio envolvimento emocional. Veio a possibilidade de voltar a sentir o coração bater mais forte, né? E isso conversa diretamente com as cartas de novo amor, de química, até mesmo de reconciliação que apareceram anteriormente. Porque a espiritualidade não está falando de isolamento. Está falando de conexão, de afeto e de relacionamentos. Mas tem uma orientação importante aqui para isso tudo. Vocês precisam permanecer otimistas, porque muitas vezes o amor chega quando a fé está sendo testada. Quando você olha para os lados e pensa: mas a Renata falou isso, mas nada acontece, ninguém aparece, talvez nem seja para mim.
e os anjos dizem a você: não desista 5 minutos antes do milagre. Continue acreditando, continue cuidando de você, se preparando emocionalmente, porque o fato de você ainda não enxergar o caminho não significa que o caminho não exista na sua vida. E aí veio It's up to you. Depende de você. A espiritualidade abre portas, mas quem atravessa as portas é você. Os anjos podem trazer as oportunidades, mas você precisa dizer um sim, você precisa sair daquela energia passiva, você precisa permitir que o amor encontre espaço dentro da sua vida, tá? Talvez isso signifique responder aquela mensagem que te mandaram, ou sair mais, ou abandonar uma história que já terminou, ou parar de comparar todo mundo com alguém do passado. Talvez signifique abrir o seu coração novamente. Porque tem uma parte dessa transformação que ninguém pode fazer por você. Up to you, tá nas suas mãos, tá? E a carta que fecha essa leitura aqui, né? Big Happy Changes. Tem grandes mudanças, mudanças felizes chegando. Eu tô falando de mudanças felizes, gente. Mudanças abençoadas, mudanças que trazem crescimento, que fazem sentido, que transformam a vida da gente. E quando eu olho tudo que saiu hoje, eu sinto que essa carta resume perfeitamente a energia dessa leitura. Se o mundo mostrou um encerramento e o carro trouxe movimento, as cartas do romance mostraram o amor se aproximando, que são as cartas de baixo. E agora os anjos mostram o resultado. Uma vida amorosa que não vai permanecer igual, que vai entrar numa nova fase, que começa a se organizar para receber aquilo que durante muito tempo parecia distante demais para você, tá? Então, se você chegou até esse vídeo, a mensagem final da espiritualidade para você é: tem um ciclo terminando, sim, mas o amor está voltando a se movimentar. Tem novas oportunidades surgindo. O passado está sendo curado. E grandes mudanças felizes estão a caminho. Então confia no tempo divino, confia no processo, permaneça otimista. E acima de tudo, confie que aquilo que é destinado a você sempre encontra um caminho de chegar até você no momento certo. Tá? Então é para vocês renovarem essa sensação de esperança, sim. Tem uma expectativa positiva para uma grande transformação amorosa aqui que foi mostrada desde as primeiras cartas. Mas você é quem vai decidir se aceita viver esse novo romance, se está aberto a isso, né? Se vai curar as coisas, as questões e as pessoas que precisam ser curadas e aceitar se movimentar de novo. E é o que eu desejo para cada um de vocês, tá bom? Se isso fez sentido na sua vida, antes de sair, curta o vídeo. Deixe nos comentários: Renata, eu estou mesmo sozinha há muito tempo, mas eu estou me permitindo conhecer alguém novo, ou eu parei de comparar, eu estou entendendo que realmente eu preciso viver isso. E é isso, gente. Se a gente também não fizer a parte da gente, não adianta só pedir. A espiritualidade veio, como a carta falou, ela traz a porta aberta, mas você que vai decidir se cruza ou não essa porta, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E obrigada por terem ficado até o final, por curtirem o vídeo, por compartilharem com os amigos. E amanhã eu tô de volta e espero de coração que você também esteja desse lado aí. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA!